Amém? Que tempo maravilhoso nós estamos passando com o Senhor. Eu não sei como está, a sua expectativa nessa noite. Mas como disse a canção que nós cantamos, Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Ah, Jesus, aqueles que olham para o Senhor, amém? Algo novo começa a surgir. E tudo isso na nossa forma de olhar, no nosso semblante. Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga para essa pessoa, você que está lindo, você está linda, você está com o semblante de Jesus, amém? Você está radiante, aleluias, que nós estamos no melhor lugar, amém? Na casa do nosso Deus. Então, boa noite para você que está aqui presencial. Boa noite para o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Pessoal de Araucária, de Piraquara, São José dos Pinhais e tantos outros lugares, até internacional, que está nos acompanhando. Que a presença maravilhosa que está nesse lugar se manifeste aí onde você está, em nome de Jesus, amém? Porque o mesmo Deus que está neste lugar, está em todos os lugares. E aonde Ele é desejado, Ele manifesta a sua presença com poder, com glória, com autoridade, amém? Nós cremos nessa palavra. E nós iremos continuar esse tempo de ministração. Semana passada o nosso pastor começou uma série que se chama, tá ali, o Deus das montanhas e dos vales. E eu não sei você, mas essa palavra mexeu muito comigo. Tem mexido. Nós estamos lendo o texto de 1 Reis, você pode, se você quiser abrir aí, 1 Reis capítulo 20. Eu coloquei aqui a partir do versículo 4. Aí, diz assim, o rei respondeu, que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor, eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben-Hadad, mandei tomar a sua prata e o seu ouro, suas mulheres e os seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei os meus oficiais, para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. Amém? Semana passada nós iniciamos essa série de ministrações e o pastor ministrou algo assim maravilhoso para as nossas vidas. Nós precisamos entender essa história do rei Acabe e do rei Ben-Hadad, E é interessante você pensar que o rei Acabe era rei do povo de Deus, o povo de Israel. O outro era o inimigo, e aqui representa Satanás. Muitas vezes, se você for ver esse texto, você pode ler depois, a gente vai começar a dar uma acelerada. Mas se você for ler esse texto, aquele rei pediu para o rei de Israel, eu vou pegar o seu ouro, a sua prata, as suas mulheres, os seus filhos. E talvez você pense assim, ele deve ter falado não. Você aceitaria fazer um acordo desse com o inimigo? O inimigo chega lá para você, Daisy. Agora eu vou tirar de você o Douglas. Não, olha a carinha dela. Eu vou tirar de você a sua família, os seus bens, os seus recursos, o seu filho. É claro que a nossa resposta seria não. Mas a Bíblia fala que o rei Acabe falou sim. Pode vir aqui, tudo é seu. O que eu tenho é seu. E o mensageiro voltou e falou aquilo para o rei. E ele pegou e falou assim, agora você volta lá e você fala para ele. Não vai ser só os bens dele. Não vai ser só os filhos dele, a esposa. Agora eu vou entrar lá
e vou vasculhar na casa dele, na casa dos oficiais, tudo que eles consideram de valor, agora será meu. O que nós entendemos com isso? E depois disso que o rei Acabe foi, né, se você for ler essa história, reuniu as autoridades, recebeu uma direção de Deus. Mas é interessante pensar que muitas vezes nós procuramos o Senhor só depois que a bomba estoura, não é verdade? Só depois que a gente já não tem mais controle daquilo que está acontecendo. Eu não sei você, mas comigo já aconteceu várias vezes isso. Nós temos a oportunidade de sermos pessoas que têm um relacionamento com Deus. Deus sempre vai estar de braços abertos esperando você. E muitas vezes nós estamos perdidos em tantas coisas, em tantas dificuldades, em tanta rotina. É trabalho, é filho, é tantas coisas que nós esquecemos daquilo que é o principal, que é de buscar a presença do Senhor. É interessante pensar que se o rei, naquele momento em que o inimigo tivesse pedido para ele, os seus filhos vão ser meus. Ele fala, não, agora eu vou orar ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai trazer uma resposta para mim. Ele vai trazer libertação, assim como Ele já fez pelo nosso povo, Ele fará outra vez. Mas ele resolveu negociar. E muitas vezes é isso que nós fazemos. No momento de dificuldade, nós tentamos negociar com o inimigo, nós tentamos negociar com as crises, nós tentamos negociar com as dificuldades. E o pastor nos falou, né, que para alcançarmos a graça, através da palavra lá em Filipenses 4, nós precisamos orar, suplicar e agradecer. Mas a partir do momento em que nós temos uma renovação da nossa mente e nós começamos a buscar aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, amável, digno de louvor, a partir do momento que nós começamos a alimentar a nossa mente, não sobre a afirmação que dizem sobre nós, não sobre as ameaças que lançam sobre as nossas vidas, como a Cris falou aqui, não um emprego que a gente perde, não é verdade? Não um diagnóstico que talvez você tenha recebido, não as ofensas que talvez você tenha passado essa semana, os abandonos, as perdas. Quando nós deixamos isso de lado e começamos a olhar e para o Senhor, a palavra dele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E assim nós começamos a mudar a nossa mente. E a palavra diz que não é a paz que começa a entrar em nós. É o Deus da paz. É o Senhor. E nós nos movemos através dessa palavra. E foi incrível. Porque eu comecei a pensar, nossa, que demais. É sobre isso. Nós precisamos buscar essa renovação de mente. Mas eu, lendo esse texto, meditando nele, eu comecei a pensar, né, que aquele rei, o rei Acabe, não compreendeu a estação que ele estava vivendo. Essa semana nós tivemos, eu tive lá no meu Facebook, como é que fala quando vem um ano depois? Lembranças. Irmãos. É que a geração de agora é Instagram, né? Não é Facebook mais. Mas veio lá no meu Facebook, né? As lembranças. E um ano atrás nós estávamos ministrando na célula sobre mudança de estação. Foi uma artezinha que eu coloquei lá no Facebook, convidando o pessoal para mudança de estação. E Deus já tem ministrado isso no meu coração desde quando o pastor lançou esse tema, essa palavra. E eu comecei a ver aquele rei não compreendeu a estação que ele estava vivendo. Ele tentou acelerar o processo, aquela fase. Ele tentou sair do inverno já para ir para a primavera. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos negociando alguns princípios do Senhor para acelerar o processo. Não, eu preciso passar por essa prova, eu já preciso passar por essa dificuldade. Eu não estou suportando, eu não estou aguentando. E eu estou aqui para te dizer que muitas vezes nós estamos agindo também dessa forma. Como que é acelerar o processo muitas vezes? Algo simples. Eu tenho que educar o meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos. Acelerar o processo muitas vezes é, em vez de eu ensinar ele o correto, o caminho do Senhor, aquilo que
vai trazer algo, um ensinamento realmente sobre a vida dele, eu tento acelerar, eu vou lá e entrego um celular para ele ficar quietinho. Não é verdade? Isso é algo que acontece comigo e que eu estou me policiando. E muitas vezes a gente tenta acelerar os processos na nossa vida. Abraão tinha uma palavra sobre ele. Ele seria pai de multidões. E aquela promessa não se cumpria, então ele resolveu acelerar o processo. Ele foi lá falando, não, né, Sara, não, você vai lá, vai ter filho com a minha serva, e pronto, essa promessa vai se cumprir. Deus está dizendo para você, permaneça firme na estação que você está. É Ele que está agindo. E muitas vezes, quando nós tentamos resolver e acelerar o processo, nós causamos grandes confusões. Foi isso que aconteceu com Acabe. Se ele tivesse ido desde o começo para o Senhor, ele não teria passado por tudo aquilo que ele passou. E é isso que tem acontecido conosco. Quando nós tentamos acelerar o processo, nós acabamos negociando os princípios. Muitas vezes nós estamos sim fazendo acordo com Satanás. Eu vou desistir. Eu lembro, eu e o Cleito, nós estamos há 11 anos. 12 ou 11? 11, eu acho, irmãos. Casados. E um ano de casamento foi muito difícil. Esse homem é muito difícil. Eu sou muito difícil, né? Ele nasceu e cresceu num lar muito diferente do meu. Então, assim, era conflito diário. Briga. E eu lembro até hoje que uma vez eu peguei e falei bem assim para ele. Uma vez, não, várias vezes. Mas essa assim que me marcou demais. Eu falei para ele, cheguei em casa, nem lembro o porquê que a gente discutiu, era uma coisa tão simples. Mas eu falei para ele, eu vou embora de casa. Vou pegar minhas coisas, daí já comecei a pegar um negócio lá, já comecei a jogar meus calçados dentro. Falei, amanhã de manhã eu vou estar voltando para a casa da minha mãe, porque a minha mãe não me tratava desse jeito. Eu não passava por isso na casa dos meus pais. E daí ele olhou assim para mim, viu que eu estava falando sério daquela vez, né? E eu lembro assim como se fosse hoje. Ele foi para a cozinha e a nossa casa era bem pequenininha, né? Então, para ir para a cozinha não precisava, né? 2 passinhos já estava na cozinha. Do quarto para a cozinha. De repente, ele volta com um isqueiro na mão. Você lembra, amor? Tá rindo, irmãos? Tá rindo. Ele volta com o isqueiro na mão. Você vai embora? Então, eu vou botar fogo em tudo isso aqui. Acabou. Acabou tudo isso aqui. Vou destruir tudo. E daí eu comecei a me desesperar, porque é meio doido esse daqui, meio doido. Né? E eu comecei a me desesperar, e eu falei, Senhor, né? Eu falei, para com isso, pulei nele, arranquei o isqueiro da mão dele, assim. E ele pegou, era de madrugada, ele pegou e saiu de carro. E ele falou, assim, agora acabou para mim, miss. E eu comecei a chorar, era eu e meu pitbull. 2, 3 horas da manhã, porque eu não tinha o Miguel ainda. E eu morrendo de vergonha, como é que eu ia falar para a mãe dele, para minha mãe? Não tinha com quem contar naquela época. Vivia assim um casamento assim, era lindo, maravilhoso para as outras pessoas, mas lá dentro nós sabíamos o que nós passávamos. E daí comecei a orar, falei, Senhor, traga esse homem de novo, imagina se ele morre. O que vai ser de mim? Né? E era eu, a Lana estava quase chorando também. Desculpa, gente, o pitbullzinho se chama Lana, tá bom? Já veio com esse nome. E eu acho, nós duas lá, e ele chega, bem transtornado, e eu falei para o Senhor, muito obrigado por ter trazido ele. O que eu quero dizer para você com essa história? Parece cômica, mas foi trágica. Que muitas vezes a gente tenta acelerar o processo. Eu estava passando uma estação difícil no meu casamento. E qual que é a primeira alternativa que nós temos? Acabou o casamento. Vou embora. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo, desistindo antes de lutar. E aquilo ali gerou algo assim muito forte no meu coração. Aquilo ali poderia ter sido uma tragédia na nossa vida. Você compreende que muitas vezes a gente tenta acelerar os processos. A gente tenta dar resposta em vez de perguntar para o Senhor. E a gente tem causado grandes confusões na nossa casa, no nosso trabalho, por onde a gente passa.
E eu comecei a pensar em um homem da Bíblia que entendeu, ele compreendeu a estação. Nós precisamos compreender as estações que nós vivemos. Você precisa entender. Talvez você esteja no inverno hoje, um momento de muita dificuldade. Mas essa estação vai passar. Esse tempo que você está enfrentando vai passar. Nós precisamos compreender o que Deus... Você precisa entender, assim como o Deus das montanhas é o Deus dos vales, Deus é o Senhor das estações e do tempo. Ele está com tudo no controle das suas mãos. Amém, irmãos? E eu quero compartilhar um texto com vocês, que está lá em Daniel, capítulo 2, versículos 19 a 23. Você pode abrir aí, Daniel. A palavra de Deus diz assim, você pode ir abrindo aí. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Deus louvou o Deus dos céus. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas ou o tempo e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Amém? Eu gosto muito da história de Daniel. Ele me inspira demais. E nessa história, eu vou compartilhar com vocês bem rápido, para a gente poder prosseguir. Mas se você for ler esse texto, a Bíblia fala de um rei, né? Daniel havia sido levado cativo para a Babilônia, junto com os israelitas ali, os hebreus. E a Bíblia fala de Daniel lá na Babilônia. Existia um rei lá que se chamava Nabucodonosor. Nabucodonosor era aquele rei bem extravagante. Ele teve um sonho que perturbou ele. Daí no outro dia, só Nabucodonosor que tem sonho que perturba, né? No outro dia acorda já perturbado. Era só ele. Mas assim, ele levantou de manhã e ele convocou todos os sábios do reinado dele. Agora vocês vão me dizer qual o sonho que eu sonhei e vão me trazer a interpretação desse sonho. E aqueles sábios começaram a falar: reis, o rei precisa contar pelo menos o sonho para nós, para que a gente possa interpretar. Ele falou: não, se eu contar o sonho, vocês vão querer me enganar. Então ele falou: olha, se ninguém interpretar, se ninguém me dizer o sonho e interpretar esse sonho, eu vou mandar matar todos vocês, todos os sábios do palácio. E Daniel, quando ficou sabendo disso, ele chegou no rei e ele pediu um prazo para o rei: rei, me dá um prazo. Eu vou revelar para você esse sonho. E a Bíblia fala que ele chegou dos seus amigos, que era Ananias, Misael e Azarias. Você vai lembrar dos 3 homens da fornalha lá, né? Ele chegou neles e falou: nós precisamos orar ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que a gente possa entender esse mistério. E a Bíblia fala que naquela noite, Daniel teve essa revelação. Deus mostrou para Daniel qual era o sonho e qual era a revelação do sonho. E na outra noite, no outro dia, ele foi e falou para o rei. Você consegue entender? Daniel também havia recebido uma ameaça de morte, como o rei Acabe recebeu. A diferença no texto que nós lemos lá é que Daniel sabia o Deus que ele servia. Ele fala lá naquele texto, né? Ele muda as épocas e as estações. Daniel sabia, ele estava numa estação difícil, num tempo difícil na vida dele. Mas ele sabia que o Deus que tinha feito grandes coisas na vida dele,
também poderia mudar a estação que ele estava enfrentando. Eu não sei qual estação que você está enfrentando hoje. Quais têm sido os dias que você tem enfrentado. Mas Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor de todas as estações. Não tenha medo, como o Marco ministrou hoje de manhã. Seja forte, corajoso, corajosa, porque é Ele que está cuidando de você. Você consegue compreender? É como se hoje uma autoridade chegasse em nós e falasse: olha, se vocês não revelar o meu sonho, eu vou matar todos vocês. Loucura para o mundo, mas a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Mas é salvação, é graça para aqueles que a recebem. E isso aconteceu na vida de Daniel. Sabe, Daniel não se desesperou como o rei Acabe. Daniel poderia chegar no rei lá, Nabucodonosor, e falar: por favor, não mata nós. Ou poderia tentar enganar ele. Ele era uma pessoa muito sábia. Mas a Bíblia diz que ele falou: olha, rei, dá um tempo para nós. Ele foi para a casa dele, convocou um exército de homens valentes com ele, e eles foram orar, pedindo ao Senhor uma resposta. Isso sim, é um homem que entende que Deus é o Senhor de todos os momentos. Como que você tem agido diante das dificuldades que você tem enfrentado? Como que você tem se posicionado diante das lutas? Você tem sido como o rei Acabe, a Cris falou aqui, né? A gente se desespera. Por muitas vezes, né, é algo que vem natural no ser humano. Dá crise de ansiedade, dá desespero. Mas quantas vezes nós estamos nos ajoelhando, colocando o nosso rosto no pó e dizendo para o Senhor: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Se for para o Senhor me salvar, me salva. Se não for, mesmo assim eu vou continuar louvando ao Senhor. É fácil? Não. Não é fácil. Mas Deus está com você. E a Bíblia fala, né, que o rei Acabe, ele passou por tudo aquilo, fazendo um acordo com o inimigo. Mas Daniel subiu de nível depois que ele passou pela prova que ele teve. Depois da ameaça de morte, ele subiu de nível. Daniel 2, 47 e o 48 diz assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Amém? Aquele rei teve que reconhecer que o Senhor é Deus dos deuses, é o único Senhor que está no controle de todas as coisas. O inimigo, né, a circunstância, ela não vai parar aqueles que entendem que a sua vida está no controle do Senhor. Não existe nada que pode parar. Qual tem sido a estação que você está vivendo? Você está aprendendo e crescendo nessa estação? Qual tem sido os posicionamentos que você tem tido? Qual tem sido a resposta que você está dando? Cada estação irá nos capacitar no processo de transformação. É incrível isso. Em cada estação, se você deixar o Senhor te moldar, Ele irá te capacitar para o próximo nível que você irá conquistar. Existe um texto, eu não vou ler com vocês, mas você pode marcar aí, que é Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Esse texto é muito lindo e muito conhecido. Ele diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer. Há tempo de curar, há tempo de ferir. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Há tempo de prantear, mas há tempo de dançar. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo para todas as coisas. Nós vamos passar várias estações. E é incrível porque eu estava pensando, né, aqui na nossa região, às vezes nós passamos por várias estações em um dia só, não é verdade?
né? Hoje é aquela, ontem chuva, não sei o quê. Hoje aquele tempo mais assim, de repente o sol. Agora lá fora já está mais friozinho. É incrível esse lugar, né? Curitiba, região metropolitana, Paraná, não é para os fracos, irmãos. É para aqueles que têm coragem, né? Quando eu fazia faculdade, eu colocava na minha bolsinha da faculdade touca, guarda-chuva, óculos de sol, protetor solar, era tudo dentro daquela bolsa, porque a gente passa por várias estações durante o dia. E assim também é a nossa vida. Tem dias assim que eu acordo, meu Deus do céu, né? Parece que tá assim, vai ser o pior dia da minha vida, e durante o dia eu começo a ver as misericórdias do Senhor. E nós começamos a nos alegrar, a sorrir. Você só não pode parar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você só não pode parar. Tudo tem um tempo certo para o propósito de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar bem rápido com vocês, meu tempo está indo, sobre as estações. A primeira estação que eu quero compartilhar com vocês é o outono. E é interessante o outono, porque o que marca o outono? As folhas vão caindo, né? O outono é marcado, a gente vê aquelas flores no chão, as folhas no chão. E eu comecei a dar uma pesquisada sobre as estações, né? Fala que com o soprar do vento, as folhas começam a cair no chão. Por quê? Porque a árvore começa a economizar água. Ela começa a reter a chuva e a umidade do solo. Para quê? Algumas folhas e flores vão cair para dar espaço para coisas novas. Deus ministrou no meu coração. Isso é incrível, porque essa semana eu passei por um momento assim de outono, de perdas, de renúncias. E Deus começou a falar muito claro para mim, Mislaine, no outono é necessário você deixar as folhas cair. É necessário você abrir mão de algumas coisas. É necessário você renunciar para abrir espaço para o novo. Isso em tudo na sua vida. Às vezes você vai ter que renunciar o orgulho. Às vezes você vai ter que renunciar o teu tempo. Às vezes você vai ter que renunciar a algumas amizades que estão te distanciando do Senhor. Às vezes você vai ter que renunciar àquela falta de perdão, aquele perdão que você não consegue liberar. Mágoas, ressentimentos, frustrações, porque isso está retendo tudo a água, está fazendo com que você fique sem água. E o que é a água? A presença de Deus. Isso tem sugado de você a sua energia. Quantas pessoas começam bem, mas porque não conseguem encerrar ciclos, para começar outros, acabam se frustrando e parando no meio da caminhada. Entenda, alguns ciclos você vai ter que encerrar. Algumas coisas você vai ter que renunciar. Ah, Mislaine, mas é lindo. Mas passou. Eu já tive muitas amizades na minha vida. Pessoas assim, não que, nossa, nunca mais se eu passar na rua vou virar a cara. Claro que não. Tem pessoas da faculdade, pessoas que se eu ver, eu vou cumprimentar. Mas eu não tenho um relacionamento mais diário com essas pessoas, porque foi o tempo da faculdade. Eles moram em outros lugares, seguiram as vidas, e assim funciona a nossa vida. A grande questão é, existem pessoas que querem pegar folha e colocar de novo na árvore. Isso daí está te impedindo de crescer, está sugando toda a sua energia. Muitas vezes eu vinha para a casa de Deus derrotada, porque existia um sentimento dentro de mim, de frustração por algumas áreas da minha vida que não davam certo, e foi necessário deixar algumas coisas caírem, saírem, para dar espaço para o novo do Senhor. Eu sou líder de célula já fazem uns 10 anos, né, Cleito? Que nós estamos a liderar o Cleito ali, mexendo no celular. Já fazem uns 10 anos que nós estamos liderando célula, e muitas pessoas passaram por nós. E existem pessoas que estão florescendo em outros lugares, e talvez perguntem para mim, Mislaine, mas
Como que você lidou com isso, com as perdas? No começo foi difícil, mas depois eu comecei a entender. Eu semeei. Outra pessoa estava ali, no processo de consolidação. E talvez outra pessoa vai colher os frutos. Mas quem sempre vai dar o crescimento é o Senhor. Ele sabe o local certo e o tempo certo de cada pessoa florescer. E eu comecei a entender isso. É necessário você deixar algumas folhas caírem. Abra espaço para o novo. O outono é uma estação de renúncia, de perda. Parece que tudo está sombrio, sem vida, mas não desista. Essa fase vai passar. Deus está te ensinando. E Ele está dizendo para você que nós vamos ter que abrir mão das nossas coisas para que Ele coloque as coisas dEle dentro de nós. O que talvez você precisa renunciar nessa noite? Deus está dizendo para você, Giovana, eu quero colocar algo extraordinário sobre a sua vida. Mas a gente precisa abrir espaço para isso, para o novo. Há um tempo de perdas, de renúncias, faz parte. É bom, Marcela? Não é. Dói. Mas, entretanto, todavia, né? Aquela água que é a presença de Deus vai permanecer em nós. O difícil vai ser você ficar segurando as coisas, retendo. E de repente, quando você vai ver, tudo isso sugou a presença de Deus da sua vida. Não deixe isso. Renuncie. Abra mão. Se esvazie de tudo aquilo que está te impedindo de crescer. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus é o Senhor do outono. Segunda estação, inverno. É interessante pensar no inverno, né? Nós acabamos de passar pelo inverno. O inverno é frio e tem pouca água. As chuvas eram para ser, né? Aqui no nosso Paraná é loucura. Mas as chuvas nesse período, elas são escassas, tem pouca chuva. Então a árvore, ela tem que retirar lá do subsolo a água para ela se manter. E aí, há uma coisa maravilhosa nisso. As raízes daquela árvore têm que ser mais profunda, para que ela consiga se manter no inverno. O inverno é um tempo de provações, de lutas, de dificuldades. É um tempo em que, como aconteceu com Daniel, ele foi atacado pelo inimigo. Ele recebeu ameaças. Foi o que aconteceu com Acabe. Talvez essa seja a estação que você esteja enfrentando. O inverno. Parece, né? No inverno a gente quer dormir mais. Parece que os dias passam mais rápidos. De repente já está escuro. E para quem, isso também acontece com quem se desespera. Parece que nós não vemos mais a luz de Jesus, não é verdade? Eu passei por um inverno muito difícil na minha vida, que foi a depressão. Muito. Eu era adolescente, era naquela fase que parece que não tinha saída mais para a minha vida, e por muitas vezes. Eu sempre fui cristã, sempre fui para a igreja. Eu vinha do mesmo jeito que eu entrava, eu saía. Eu chegava em casa, né? Eu passava mal. Eu chegava na escola, eu passava mal na escola também. Eu emagreci muito naquela época. E foram dias muito difíceis, que os meus pais já não sabiam mais o que fazer. E naquela época, irmãos, as crises que eu tinha, eles olhavam assim, é demônio, tá endemoniado. E não eram. Eram momentos difíceis que eu estava enfrentando. Passei pelo divórcio dos meus pais. Talvez você ache que os seus filhos, eles passaram. Marca a vida dos filhos. Foi muito difícil para mim. Cada um reage de uma forma, não é verdade? E foi um inverno assim que eu falei, por muitas vezes eu orei para o Senhor, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais passar, eu não sei, não tem nada que preencha isso que eu estou sentindo. Não tem nada que tira a dor que eu estou sentindo. Foram dias muito difíceis. Dias sombrios, trevas, que eu não conseguia ver a luz. Existem momentos na nossa vida que é assim também, não é verdade? Existem momentos que a gente não vê saída para algumas situações. E eu passei assim momentos muito difíceis. E você precisa compreender. No inverno,
para nós podermos para a planta, né, para a árvore sobreviver ao inverno, ela precisa ter raízes profundas. Nós tivemos o ano, né, falando sobre profundidade, e a gente tem vivido isso. E o tempo de buscar, de se aprofundar, de ler, é isso que vai fazer você resistir ao inverno. O que vai me fazer passar pelo inverno, Mislaine? A presença de Jesus. Raízes profundas, né? A raiz, ela começa ali, ó, até achar água. Agora, se a tua raiz for rasa, você não vai conseguir. Aquela planta vai morrer. E muitas pessoas têm morrido. São pessoas que já não têm mais expectativa, já não têm mais sonhos, já não têm mais vontade de sair de casa, não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade de orar. É necessário você começar a aprofundar as suas raízes. Como que eu faço isso, Mislaine? Oração, palavra, tempo a sós com Deus. O que você tem preenchido a sua mente? De notícias ruins? Esses tempos, eu vi uma notícia, né, de uma criança que faz uns 2 anos já, de uma criança que faleceu porque a mãe, né, o padrasto, enfim. E eu entrei numa crise existencial, porque eu comecei a pensar, imagina o meu filho passando por isso. E eu comecei a pensar, Deus, por que o Senhor não colocou alguém lá para ajudar essa criança? Foi momentos muito difíceis da minha vida. E eu comecei a ver, Deus está me preparando para eu conseguir lidar com algumas situações que irão vir. É assim na sua vida. Esse deserto, esse inverno que você está passando, ele vai passar, sabe? No inverno, é muito interessante, porque nós precisamos passar pelo inverno, porque sem o inverno nós não vamos desfrutar de um verão saudável. O inverno tem o poder de matar tudo aquilo que pode proliferar nas próximas estações. Os bichinhos, o pessoal que sabe, que lida aí com colheitas. O inverno, ele mata alguns bichinhos, né? Que podem proliferar e atrapalhar as próximas colheitas. Assim também é na nossa vida. O inverno, essa situação difícil, vai te preparar, talvez vai matar a insegurança, a imaturidade, o orgulho, o medo que talvez você esteja enfrentando. O inverno, ele tem esse poder de nos lapidar, de nos, moldar. Por quê? Porque Deus é o Senhor do inverno. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus é o Senhor do inverno. Ele está no controle de tudo. Talvez você esteja passando um inverno difícil, mas Deus está dizendo para você, vai passar. Eu estou aí matando tudo aquilo que está te impedindo de crescer, para você passar para a próxima estação. A próxima estação que eu vou compartilhar é a primavera. A primavera é marcada pelo quê? Flores, cor, brilho. A primavera é onde nós vemos que parece que está tudo dando certo, não é verdade? Na nossa vida é isso que simboliza. Quantos aqui conheceram Jesus aí há uns 2, 3, 4 meses? Faça assim com a sua mão. Amém? É maravilhoso, não é verdade? Nós começamos a ver algo novo nas nossas vidas. Aquilo que era em trevas começa a estar brilhando. Há cores, há brilho. Essa é a presença do Senhor ali nos limpando, lapidando e abrindo a nossa visão. É como essa canção que nós cantamos. Os nossos olhos começam a estar radiantes, porque nós encontramos o verdadeiro amor, que é o Senhor. A primavera tem esse poder. Ela é uma estação feliz, vibrante, onde coisas novas começam a surgir. Lembre, você passou pelo inverno. Quem já passou por uma dificuldade muito grande, depois que passou, sentiu uma alegria muito grande? Faça assim com a sua mão. Essa é a primavera. Você olha para trás, eu venci o inverno. Agora eu estou desfrutando do novo que o Senhor preparou. A primavera tem esse poder. É uma estação vibrante, feliz. Mas nós não podemos desperdiçar essa estação.
Nós temos que viver ela com intensidade. Você não pode baixar o nível. Não é porque as coisas estão dando certo que eu vou parar de buscar. Lembre, você não pode buscar o Senhor só quando você está em crise. É em todos os momentos. Mesmo nos momentos de flores, em que está tudo dando certo. Eu lembro assim que eu passei muito tempo da minha vida tentando engravidar. Muito, chorei muito, levei bastante... Ai, a pastora vai ver esse vídeo. Bastante puxão de orelha da pastora, bastante... Foi um momento difícil para mim. Mas quando eu escutei da médica, você sabe o que é isso? Eu olhei, nossa, o cisto está grande. Ela falou, não, isso aqui é um saco gestacional. Você está gravidíssima, de 12 semanas. Eu falei, meu Deus! Foi um momento assim, eu tinha passado pelo inverno difícil, rigoroso, mais de 2 anos tentando engravidar, vendo todo mundo engravidar, né? E quando eu recebi a notícia, eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é o Deus da primavera. O Senhor é o Deus de, mesmo nos momentos bons, eu louvo e agradeço ao Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me proporcionou passar por esse momento. A pessoa que entende essa estação, entende que não tem a ver com você. Tem a ver com Ele, com o Senhor. Quando a pessoa não entende, não compreende a estação, ela vai achar, tem a ver comigo, com a minha inteligência. Eu consegui outro emprego porque eu sou muito inteligente. Eu subi o nível lá do meu trabalho porque eu sou muito inteligente. Eu casei porque eu sou muito bonito, muito bonita, né? Não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. A pessoa que compreende a estação da primavera, ela continua buscando o Senhor, porque ela entende que tudo veio dEle, tudo é para Ele, e é por Ele que são todas as coisas. Talvez essa seja a estação que você esteja passando agora. Colha os frutos de tudo que você chorou, né? Às vezes a palavra fala que nós vamos lançar sementes chorando, mas nós iremos colher dando brados de alegria. Então seja intenso, seja alegre, seja vibrante. Fica assim, passei. Tá feliz? Tô. Pelo amor de Deus, irmão, seja feliz. Fala, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me favoreceu. Eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é o Deus da minha primavera. Hoje tudo se fez novo na minha vida, porque Ele fez por mim. É isso que diz essa canção, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, porque não olham para as coisas terrenas dessa terra, olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E a última estação é o verão. O verão é um tempo de muito calor, de chuva. Eu me lembrei, enquanto eu estava fazendo essa ministração, de um casamento que nós fomos. E nós éramos padrinhos, e daí era uma chácara, bem bonito, e choveu um monte. E a noiva chorava, porque a gente estava no ar livre, não tinha nada assim para tampar, né? E daí, eu lembro que a maquiagem, depois todo mundo com aquela roupinha de vereador, emprestou camiseta dos donos da casa lá, chapinha já era, e ela chorava. E eu lembro que o pastor falou para ela, não fique triste, porque o teu casamento vai marcar a vida de muitas pessoas. E marcou a minha. Foi o primeiro casamento que eu passei, não tinha nenhum convidado sentado, e eu estava lá, desabando na presença de Deus, com chuva. É interessante isso, porque é necessário ter chuva. Quem aqui tem rinite, sinusite, tudo que é it, né? Quando o tempo está muito seco, é terrível, não é verdade? Aí já começa a tossir, já começa a secar tudo. A chuva faz parte do processo. Não gosto de chuva. Fica sem chuva, então. Vai lá, às vezes, no Nordeste, né? Em outros lugares, para ver o que é não ter chuva. O calor, né? O verão é o tempo de calor, de chuva. É a estação onde nós cultivamos as sementes. As chuvas frequentes começam a regar aquelas sementes. É tempo de sol, é um período de muita alegria. Mas lembre, você não pode se acomodar no verão. Muitas pessoas acham que a vida é só verão.
Eu queria muito ter uma vida, morar num lugar que só tem verão, que só tem calor. Eu tenho uma discípula minha, acho que ela não está aqui, ela veio de manhã, que é a Rízia, e ela morava na Bahia, né, e veio para cá. Ela falou que ama esse lugar, porque ela morava lá em Salvador, ela falou, Miss, é muito quente lá. E os dias que estava fazendo calor, ela falou, meu Deus, né, volta o friozinho de novo, né, não estou aguentando o calor. Porque viver só o verão não vai te capacitar. Você vai continuar sendo uma pessoa imatura para muitas coisas. Viver momentos felizes. Né, aquela família de margarina. Tudo, olha para isso, tudo lindo, maravilhoso. A vida não é assim. A vida não é um conto de fadas. A vida vai ter momentos difíceis. Se você viver só o verão, você não vai amadurecer. Lá no meu trabalho, quem me conhece sabe que eu converso bastante. Falo bastante. Lá no nosso trabalho tem mais de 10 mulheres juntas numa sala só, então é uma falação o dia inteiro. E uma vez a nossa chefe chamou a gente para conversar, e ela pegou e falou bem assim, vocês falam muito. É uma pena que cai no chão, já vira um podcast. O podcast da pena que caiu do chão. E naquele momento eu fiquei brava, falei, que coisa, né? Ela parece uma quinta série, esse lugar, né? Eu falei, meu Deus, me ofendi. E depois eu vi, ela tem razão. Às vezes nós vamos ter que ir alguém, Jéssica, que puxa a nossa orelha. A vida não vai ser só verão, Bianca, né? Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de prova. E você não pode se acomodar nesse verão que você está. Só receber. Como o Ezequiel falou aqui, essa é uma igreja em célula. Está na hora de você liberar o tesouro que está dentro de você. Amém? Não, eu só quero receber. A vida é muito cômoda assim. Deus quer te levar para níveis maiores. E para você suportar pressões maiores, né, para você ir para um novo nível, você vai ter que suportar o pancadão. Você vai ter que suportar pressões. Quem é que exerce um cargo de liderança na empresa que trabalha? Tem pressão lá? Ou é molezinha? Todo mundo chega assim, passa a mão no teu cabelo, Arilda. Assim, que coisa mais linda. Não é? Tem aquelas reuniões, né? A vida é assim. Para você crescer, você vai ter que passar por pressão. Então, no verão, se você está num verão assim maravilhoso, né, coisa linda, calor, sol, né, chuvinha para te refrescar. Eu tenho uma notícia para te dizer. Esse verão um dia também vai passar. E como que você vai estar para o próximo nível? Vai sair no inverno, aí com uns shorts curtos, os irmãos aí com shortão, regata. Vai sair no inverno assim. Não é. A vida não é só verão. Então, se você está passando por momentos bons, está na hora de você falar, Senhor, o que eu posso aprender nessa estação? Eu quero continuar semeando, porque eu sei que futuramente eu vou voltar a colher. Lance sementes no verão. Aproveite que está tudo bem. Lance sementes, porque as chuvas estão vindo, amém? E o Senhor vai fazer crescer tudo aquilo que você está semeando. Não se acomode. Não pare. A vida, né, como eu coloquei aqui, não é um conto de fadas. Deus está nos preparando para o seu propósito. Você pode se colocar em pé nesse momento.